Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, que a face do Senhor Deus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à ação? E hoje, quarta-feira, 27 de agosto de 2025, a lição 9 de hoje, ela tem como título Olho por Olho. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Mateus capítulo 5, dos versículos 38 até 48. Aqui Jesus fala e tenta corrigir o significado correto da lei de Talião, diante dos seus discípulos, ele explicando isto, onde a lei de Talião diz lá que olho por olho e dente por dente, que era um princípio, jurídico da antiga Mesopotâmia, e que era utilizada para crimes cometidos assim na sociedade. E Cristo, nesse Sermão do Monte, ele instrui os seus discípulos e seus ouvintes a superar esta lei, em vez de executar vinganças, de praticar o mal, e bem o contrário, praticar o amor inclusivo, onde a lei e a sua intenção aqui, principalmente essa lei que eu mencionei, olho por olho, dente por dente, a intenção não era fomentar vinganças, mas sim garantir que o criminoso seria punido. E na lição de hoje, aqui em Mateus capítulo 5, versículos 38 até 48, Jesus dá a interpretação e o significado correto para isto, que nessa passagem, Jesus diz que nos ensina que nós não devemos fazer justiças com as próprias mãos, porque existem pessoas apropriadas para julgarem, pessoas realmente treinadas e estudadas para julgarem, que seriam juízes, que eles eram determinados para fazer isso, porque eles sim têm condição de dar uma justiça, uma sentença correta para aquele que comete um crime. Porque na realidade, violência gera violência. Imagine você, se alguém mata o seu parente, daí você vai e mata a família dele. Daí a família dele, que não tem nada a ver com isso, ela se revolta e vem matar a sua família. Isso acontece muito na sociedade de hoje. Do ano passado também acontecia aquela matança assim de briga de famílias, O meu pai mesmo, ele era da família Alencar, e existia a família Bezerra no Nordeste, que não se davam, e um ficava matando o outro assim, por nada. E meu pai teve que fugir do Nordeste para o Paraná. E é assim que ocorre também nos dias de hoje, essa matança desenfreada, tudo por não entender que existe realmente a justiça para que possa julgar isto, e existe um juiz preparado para que ele dê a sentença. E Jesus Cristo, nesse Sermão da Montanha, ele fala dessas leis sociais aqui de Moisés, que ele não fala só no olho por olho, mas fala de várias leis ali. Ele sabia que o propósito dessa lei, portanto, ele poderia aplicar de forma objetiva, de forma como que a sua intenção original é somente para punir aquele criminoso e não deixar que aumente a violência. Essa era a finalidade dessa lei, olho por olho, dente por dente. E, no entanto, a aplicação correta dessas leis era uma tentativa de encontrar o equilíbrio adequado entre a justiça e vingança, para que realmente o culpado fosse punido.
E essa chamada lei de Talião, ou a lei de retaliação, ela surgiu no primeiro Império Babilônico em 1792 e 1750 a.C., na Mesopotâmia, né, quando Hammurabi governou o Império Babilônico, quando ele queria assim, punir um criminoso semelhante ao crime cometido por ele mesmo, ou seja, olho por olho, olho por olho e dente por dente. O povo de Israel, no seu início, usou essa lei de Talião, que aparece nos livros do Antigo Testamento, como Êxodo, Levítico e Deuteronômio, que eles queriam garantir a punição proporcional ao que uma pessoa criminosa faz. Essa lei de Talião, ela é frequentemente confundida e mal interpretada e usada para desacreditar o caráter de Deus e os ensinos dos Antigos Testamentos, em uma tentativa de se provar que Deus no Antigo Testamento ele era um Deus vingativo. E essa nação de Israel, que adotou realmente também e observava essa lei, ela estava totalmente errada no significado e na intenção dessa lei, que diz lá, que eu havia mencionado, porque o propósito de olho por olho, dente por dente, dentro, né, do povo de Israel, era limitar as retaliações ou a vingança pessoal, porque haveria consequência para qualquer um lado que cometesse um crime, e assim impedia de um indivíduo ou uma família fizesse justiça com as próprias mãos, senão a família do criminoso também teria o direito de retaliar. A lei do Talião era uma lei assim, humana, destinada única e exclusivamente para juízes que lidavam com casos de diferentes delitos, né? Quando as pessoas cometiam um delito, um crime, e que ele, juiz, realmente que tem condição, capacidade para julgar. Jesus, para dar o devido entendimento sobre esta lei do Talião, ali no Sermão do Monte, que nós vemos aqui em Mateus 5, ele cita textos, né, do Antigo Testamento que mencionam sobre essa lei, onde toda a certeza seus ouvintes de Israel certamente já conheciam, né, porque era muito famosa essa lei, olho por olho, dente por dente. Eles estavam assim, devidamente familiarizados realmente com o que Jesus estava falando. E Jesus falou contra as interpretações erradas e maldosas rabínicas, né? Que era muito comum na época, e instrui os verdadeiros cristãos a superar essa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e fala a eles que em vez de fazer vinganças, de retalhar o mal, eles deveriam fazer o contrário, dar um amor incondicional. E menciona que essas interpretações dos rabinos deveriam estar afastadas, porque o propósito da lei original não era o que estavam eles praticando. E Jesus diz aos cristãos que não deveriam praticar a lei de Talião, e sim praticar a generosidade, a bondade e o amor como um reflexo do caráter e da perfeição de Deus. Jesus, que conhece os corações das pessoas, ali no Sermão do Monte, dirige a seus ouvintes para o significado correto e diz lá: ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volte-lhe também a outra, que está lá em Mateus capítulo 5, versículos 38 e 39. Aqui o Mestre Jesus aponta os limites desse preceito de pagar com a mesma moeda
não erradica a violência, aliás, aumenta. Agindo assim, e ofende mais ainda, e machuca mais ainda, e mata pessoas. Esse texto que menciona olho por olho, dente por dente, que aparece aqui em Levíticos, capítulo 24, versículo 20, uma cópia, na realidade, foi uma cópia retirada da lei de Hammurabi, que foi colocada realmente para o povo de Israel. A intenção era para impedir que as pessoas fizessem justiças com as próprias mãos, e também iria promover vingança dos familiares do criminoso, que também iria matar. E assim a violência gera violência. E os danos a uma pessoa deveria ser avaliado por alguém competente, né? Num termo jurídico, que é um juiz. E aí a compensação monetária adequada seria estabelecida por ele. A justiça deveria ser feita, mas sempre de acordo com a lei de Deus. Quando Jesus diz para oferecer a outra face, significa permanecer equilibrado, permanecer senhor de si e desafiar a legitimidade que sustenta o mundo na época e hoje. Que o importante é realmente ter equilíbrio, realmente, para ter decisões. E dar um manto a quem penhora a túnica, que também Jesus fala aqui em Mateus 5, né, nesse sermão da montanha, é desnudar-se publicamente, significa revelar à humanidade e a todos a denunciar a avareza e a violência que estava tomando a sociedade, para que tenha juízes para julgar e colocar a sentença correta. O problema é que no mundo que nós classificamos as pessoas em dois tipos, né, que o mundo classifica as pessoas, de amigos e inimigos. E isso mesmo até sem conhecer o outro lado, já classificam assim. E nós amamos e respeitamos e devemos fazer isso com o próximo, amar o nosso próximo. Se nós alimentarmos suspeitas ou ficarmos indiferentes em relação às demais pessoas, nós geraremos realmente mais violência, né? Por isso que nós não devemos julgar as pessoas. Existem pessoas corretas para realmente julgar e condenar. E Deus é o único realmente juiz do universo, só Ele pode realmente dar a sentença para aquele que merece. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador, Ele é o único juiz entre o ser humano e Deus. Ele realmente pode levar você à salvação. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará de presente algo fantástico de Deus que chama-se salvação. E com isso, na grande volta de Jesus que se aproxima, que nós estamos vendo os sinais acontecendo aí, e Jesus ao voltar, Ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, não haverá mais sofrimentos. Você estará no céu. Você participará da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa de confraternização. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos.
Amorim.